Saudações amantes da psicologia. Meu nome é Vitor Jacob e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. Voltamos aqui hoje para falar de um assunto muito interessante. Mas afinal, será que Mindfulness, que é uma técnica aí de meditação, será que funciona? Será que é algo mais envolvendo religião? Será que é algo com evidências? Bem, vamos descobrir juntos nesse vídeo. Antes, eu sempre peço para vocês curtirem o vídeo se vocês se interessarem, se inscreverem no canal, compartilhar com os amigos e comentar o que vocês acham aí, deixando feedbacks, temas para próximos vídeos. Tá legal? Mas vamos para o conteúdo. Com origens que remontam ao budismo antigo, mas que hoje em dia pode ter associação com algumas religiões, mas que não necessariamente vem da religião, o Mindfulness vem crescendo ao redor do mundo. E com isso, muito tem se pesquisado acerca da sua evidência, acerca das evidências científicas, do embasamento que é necessário para comprovar aí uma melhora na vida dos indivíduos que praticam. Então hoje, a minha ideia é eu trazer para vocês uma pesquisa que eu fiz um pouquinho sobre os benefícios do Mindfulness para a saúde mental. E logo de cara eu já trouxe que o início aí foi com o budismo, mas hoje em dia ele é uma técnica de meditação. Meditação é o conceito mais amplo e o Mindfulness é uma técnica de meditação. Então você tem meditações às vezes com mantras, envolvendo questões de pessoas que acreditam em questões energéticas, mas o Mindfulness ele é uma outra questão. E eu vou ler para vocês uma definição da Sociedade Mindfulness Brasil, que segundo eles, muita gente acredita que Mindfulness é apenas meditação ou uma forma de esvaziar a mente. Mas é muito mais do que isso. Na verdade, Mindfulness é um estado natural de nossa mente, de maior foco e atenção, que pode ser treinado e desenvolvido por qualquer pessoa, independente de idade, gênero ou condição social. Mindfulness significa estar mais atento e focado no que fazemos e sentimos, de forma consciente e sem distrações, seja no trabalho, em casa ou em momentos de lazer. O que quer dizer com isso? Quer dizer a gente estar presente no presente momento em si. Então, se a gente está, de repente, escrevendo um relatório acadêmico, a gente está fazendo algo do trabalho, a gente estar focado 100% naquilo, não cedendo a distrações de outras questões. Até, por exemplo, se a gente está lavando uma louça, né, esse estado de mente, a gente prestar atenção ali na louça, a gente fazer ali as coisas com uma atenção, com um foco. E na internet, já entrando um pouco nisso, a gente pode encontrar várias meditações guiadas de Mindfulness que podem ajudar nesse início, quem está com interesse de iniciar a prática. Então, há vídeos curtos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu não tenho contato com os canais, mas tem alguns canais que eu gosto mais quando eu pratico Mindfulness, de vídeos que podem ser até de 3 minutos, de 5, de 10, de 15, meia hora, de 1 hora cheia. Isso pode ser útil porque às vezes a gente pensa, poxa, meditação, eu não tenho tempo para isso, justamente a gente falando de atenção no tempo e a vida corrida, mas não tenho tempo, ou tenho que me preparar, ou eu não tenho esse foco, porque hoje em dia a gente tem cada vez mais estímulos, vídeos curtos em dezenas de redes sociais que a gente perde atenção a cada segundo ali, a cada 3 segundos. Então, é muito importante que comece. Eu recomendo que você comece por poucos minutos. Eu começava a fazer por 3, depois você faz 5. Tem dia que você vai ter menos tempo. Em geral, estou fazendo 15 minutos antes de dormir. Mas hoje eu estou no trabalho e estou um pouquinho mais atarefado, só quero dar ali uma relaxada, estar presente, faz 3, 5 minutos. Então isso é muito importante e pode facilitar a adesão. Quando a gente diminuir a demanda de falar, poxa, eu tenho que me preparar muito. Não, é só 3 minutinhos. No celular parece que passa voando, então para a gente focar nesse momento. Mas acho que eu já falei muito e agora eu quero entrar justamente no que o Mindfulness pode ser benéfico aí para a nossa saúde mental.
Eu estou me baseando principalmente num artigo principal que foi feita uma análise de diversos artigos a respeito dos benefícios e alguns periféricos que eu achei só para embasar um pouquinho melhor este conteúdo. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre a depressão e a ansiedade, que há informações suficientes que demonstram que os sintomas ansiosos depressivos podem sim ter diminuição com mindfulness. Também foram estudados aí gestantes em estudos e elas têm mais benefícios no sentido da ansiedade do que da depressão. Em relação com pessoas com ansiedade, há benefícios, porém não soube-se dizer se era o mindfulness de uma maneira isolada ou se é todo o conjunto, porque vai grupos em geral, porque tem uma forma de você fazer mindfulness em grupos. Então essa própria interação social pode ajudar. A própria psicoeducação, em geral, quando a gente pega algumas abordagens teóricas que trabalham com mindfulness, a gente pesa muito na psicoeducação do paciente, para a gente entender as questões dele mesmo como um todo, que pode ajudar ele da melhor forma. Então não se sabe ao isolar, de uma maneira isolada, se isso funcionou ou não. Porém, ele tem aí um número robusto de evidência em relação a isso. Em relação ao estresse, eles viram que é necessário um pouquinho mais de estudos aí para deixar mais robusto e em diferentes populações. Mas nos estudos que já se tem presentes, há melhora nos níveis de cortisol, que eu falei desses níveis de cortisol um pouquinho quando eu falei sobre o Shirin-yoku, que é o banho de floresta. Eu vou deixar aí o vídeo para vocês também, caso se interessem. E fazendo relação com o banho de floresta, com o Shirin-yoku, diminui os níveis de cortisol, que é aquele hormônio que deixa a gente mais estressado, que tinha também um estudo relacionado a um ambiente de floresta. Então eu imagino, se você unir as duas coisas, um mindfulness na floresta, talvez aí seja uma coisa benéfica em dobro aí para vocês. No quesito da insônia, os resultados também são promissores. Diversos estudos afirmam a melhora na qualidade do sono e na diminuição de sintomas de insônia, principalmente quando comparado a uma educação sobre isso. E eles utilizaram, eu vou ler aqui para vocês, o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, que é um questionário autoavaliativo. Então eles usam algumas tabelas, algumas testes para medir isso, e também o mindfulness foi benéfico. Teve uma época também, pessoalmente, que eu usava o mindfulness antes de dormir, que ali, muitas vezes, eu não sei como que é a rotina de vocês, mas às vezes tem uma rotina muito corrida antes de dormir, de repente eu chego da faculdade à noite, então você tá com aquela luz branca, parece um hospital, para se manter acordado, tentar prestar atenção. Então você chega, às vezes, a aula ainda tá batendo assim em você, você tá pensando um monte de coisa, você consegue ter uma diminuição ali lentamente dos seus níveis para tentar ter uma melhor qualidade do sono. Então eu posso dizer pessoalmente também que ajuda assim nesse sentido, nessa rotina. Também podemos falar sobre os transtornos alimentares e a relação com mindfulness, que apesar de também ser algo que precisa de mais estudos rigorosos, as intervenções baseadas em mindfulness podem ajudar na redução da preocupação com a imagem corporal e o afeto negativo. Além disso, elas promovem a apreciação corporal. E dentro dos transtornos alimentares, eu quero fazer um vídeo só disso, mas eu tenho medo de muitas vezes poder fugir um pouco do tema, assim, de saúde mental, mas tem uma questão muito legal na nutrição, que se chama nutrição comportamental, e dizem muito do mindfulness eating, mas quando você vai comer com uma atenção plena. Muita gente hoje em dia pega para almoçar, coloca o celular ali num videozinho, num filme, num desenho, ou tudo que faz ali comendo, você não presta atenção no alimento em si, você não vê que tem um arroz, um feijão, uma batata, você só está ali comendo numa maneira automática, e isso pode ajudar também. Então também tem isso, mas é um tema mais específico que eu quero elaborar um outro vídeo para falar só disso, mas que também é muito bacana aí de ser dito. No que diz respeito a vícios, a literatura ela apoia a eficácia relacionada a substâncias e vícios comportamentais,
como ajudando como na redução da dependência, no desejo e outros sintomas, além da melhora do humor e na desregulação emocional. Além disso, também ajuda na redução dos níveis de gravidade do estresse, frequência e gravidade do abuso de substâncias, sintomas de ansiedade e depressão. Isso, a gente pode falar também que mais pesquisas são necessárias. Muitos temas podem ser emergentes e, neste caso específico do vício, é necessário mais pesquisas porque, principalmente, o acompanhamento mais longo e diversificar o tipo de população. No que se refere ao TDAH, há necessidade de mais pesquisas, infelizmente, para avaliar os benefícios, pois apesar dos estudos que existem terem respostas promissoras, não há evidências suficientes neste momento. E no que se refere ao TEA, que é o transtorno do espectro autista, a literatura também é um pouquinho limitada devido à quantidade de estudos realizados. Porém, há uma melhora na redução de ansiedade, agressividade e que no diz respeito aos cuidadores dessas pessoas com TEA, foi vista uma melhora no bem-estar psicológico e estresse. Há também uma comprovação no que diz respeito no comportamento pró-social que o Mindfulness ajuda, que ele ajuda nessa saúde social, que é quando a gente tem comportamentos que se destinam a beneficiar o outro. Então, diversos estudos apontam para isso, que ele ajuda nesses comportamentos e diminui comportamentos como preconceitos, comportamentos vingativos, além de melhora na sustentabilidade social e ecológica, além da mitigação da solidão. Então ele também ajuda neste sentido. Eu vou fazer uma rápida menção aqui para vocês nos benefícios para a saúde física, porque esse estudo ele englobava algumas coisas, mas tem dor crônica, hipertensão e doenças cardiovasculares, controle de peso e obesidade, relacionado um pouquinho ali com o que eu falei nos transtornos alimentares, e entre outros. Então é importante que o Mindfulness também tenha um benefício aí para a saúde como um todo. Por fim, eu queria trazer só dois contextos que o Mindfulness tem sido usado de maneira diferente, né? Não só em casa, não só em grupos que se reúnem em parques para fazer, que é no contexto escolar. Então, há muitos benefícios do Mindfulness no contexto escolar, seja por tudo isso que eu já falei para vocês, que há de benefícios, e no contexto escolar ainda pode ser um contexto estressante, seja para professores, cuidadores, né, pais, responsáveis, até para as crianças e jovens. Então há estudos envolvendo cada uma dessas populações. E tem os efeitos já citados aqui anteriormente. E apesar do ambiente escolar ser um ambiente de trabalho para algumas pessoas, também há benefícios no local de trabalho como um todo. Eles vêm se mostrando ferramentas poderosas, principalmente no quesito de confiança, satisfação no trabalho e no próprio desempenho. Porque, querendo ou não, acho que quando a pessoa está melhor consigo, seja por tudo isso que eu já falei sobre o Mindfulness, pode ajudar um pouquinho, né, na sua vida pessoal, no seu trabalho como um todo também. Então achei que valia a pena aí mencionar esses dois contextos também para vocês. Trouxe bastante coisinha, tudo que eu trouxe hoje foi aí embasado também em alguns estudos. Espero que tenha ficado claro aí mais uma coisa que pode beneficiar a nossa saúde mental, relativamente simples, mas no mundo mais caótico de hoje, dessa correria do dia a dia que a gente não tem tempo para nada, pode ser um pouquinho mais desafiador. Eu agradeço a todo mundo que acompanha os vídeos até o final, que deixam sua curtida, um comentário, aí elogios pessoalmente, fico muito feliz. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.